Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Deus abençoe vocês. Com muito prazer, que mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, um assunto também de suma importância, que envolve sacrifício. Antes, eu gostaria de agradecer os inscritos do canal, e de agradecer a vocês pela força, por estarem divulgando, pelo like, estarem contribuindo para o crescimento desse canal, irmãos. Esse canal não é nosso, é de Deus e tem como objetivo salvar vidas, evangelizar. Para você que não é inscrito, basta você entrar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Você vai ver uma sequência de vídeos. Só você clicar ali. Clicando ali, você vai se inscrever no nosso canal. Você vai deixar o seu like e vai ativar o sininho. Quando você se inscrever, não se esqueça de passar à frente esse vídeo, porque o nosso intuito é evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Então, irmãos, a gente conta com a ajuda de vocês, tá? A gente conta com a sua ajuda. Nos ajude, que a gente possa passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E clica na palavra personalizada quando aparecer no sininho lá, quando você ativar, para que você possa estar recebendo todo o conteúdo desse canal. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela noite, pelo dia. Transforma-nos, perdoa-nos, purifica-nos, nos ajude a ser santo como o Senhor é santo. Seja nosso professor nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem. O tema da reflexão de hoje é: a cruz é o centro. A cruz é o segredo da vitória. Nós precisamos estar todos os dias aos pés da cruz. A cruz é o centro. Olha o que diz João capítulo 12, verso 32. E eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus nos diz aqui que quando ele fosse erguido, levantado, ou seja, ali pregado na cruz, através daquele ato de amor, através daquele ato de entrega, ele iria atrair todos para si. E isso de fato tem acontecido, irmãos. Quantas pessoas já foram e têm sido atraídas por Jesus? A cruz do Calvário, irmãos, ela desafia e finalmente vencerá todo poder terrestre e infernal. Toda influência centraliza-se na cruz e dela promana toda a influência. A cruz do Calvário, ela é algo muito importante, irmãos, porque foi ali que Jesus derramou sangue por nós, pregado naquela cruz. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós precisamos estar todos os dias aos pés da cruz, pedindo a Jesus que nos justifique. Quem nos leva aos pés da cruz é o Espírito Santo, mas quem nos justifica é Jesus. E quando ele nos justifica, automaticamente nós entramos no processo da santificação, porque a cruz do Calvário, ela representa a justificação. Era nós que éramos para estar pregados naquela cruz, mas alguém resolveu assumir o nosso lugar, ser o nosso substituto, Jesus Cristo, ser o nosso
fiador, pagar a nossa conta. Cristo assumiu estar ali no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Então, irmãos, a cruz do Calvário, ela é muito importante. Só que o plano de Deus, ele não cessa na cruz do Calvário. A cruz do Calvário faz parte do plano. Mas o trabalho que Cristo desenvolve no Santo dos Santos é tão importante quanto o trabalho que Cristo desenvolveu na cruz do Calvário. Está num grande conflito. O trabalho não para, irmãos, ele continua. Agora, o trabalho na cruz do Calvário, quando Jesus disse cessou, ou seja, ali o diabo ele foi realmente confinado de vez nessa terra, ele foi vencido, ali foi nos dada a oportunidade de vida eterna. E se hoje nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, se existe uma esperança, é por meio da cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Ele teve a iniciativa de nos salvar e de morrer numa cruz por cada um de nós. Se nós formos avaliar, irmãos, tudo que Jesus teve foi emprestado. O burrinho, a manjedoura, todas as outras coisas que ele teve foram emprestadas. As únicas coisas que pertenceram a Jesus foi a cruz, foi os cravos nas mãos. Então, irmãos, a cruz do Calvário ela é muito importante. Ela é o centro. Ela é o grande centro da atração, pois nela Cristo deu a vida pela humanidade. Esse sacrifício foi oferecido com a finalidade de restaurar o homem à sua perfeição original. E mais, foi oferecido para dar-lhe completa transformação de caráter, tornando-o mais do que vencedor. A cruz ela nos permite sermos mais do que vencedores por meio de Cristo, por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que na força de Cristo vencem o grande inimigo de Deus e do homem ocuparão nas cortes celestiais uma posição superior à dos anjos que nunca caíram. Então, aqueles que na força de Cristo vencem o mal, o grande inimigo de Deus e do homem, vão ocupar nas cortes celestiais uma posição superior à dos anjos, irmãos. Isso aqui é coisa tremenda, fascinante. Além de sermos como anjos, vamos ocupar uma posição mais elevada que a dos anjos. Isso é algo que Deus vai confiar àqueles que forem fiéis. Cristo declara: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Se a cruz não encontra uma influência que lhe seja favorável, ela cria uma influência. No decorrer de geração após geração, a verdade para este tempo é revelada como verdade presente. Por que a cruz, quando ela não encontra uma influência que lhe seja favorável, ela cria? A cruz, irmãos, ela nos constrange. O sacrifício de Cristo mexe conosco. Imagine você que nós estávamos no lamaçal do pecado. Eu sei que eu estou falando para gente aqui que pertence a alguma denominação, gente cristã, gente não cristã, mas mesmo você que ainda não aceitou Jesus, não tomou a decisão de se entregar a Jesus, mas que Jesus está tocando no seu coração e que você é muito importante para Ele, irmãos, Jesus morreu para te salvar. Jesus, tudo que Ele fez
foi com a finalidade de te salvar. Jesus não veio nessa terra para destruir, mas para salvar. Então, irmãos, a cruz ela nos atrai. O que Cristo fez nos constrange, ou seja, e mexe conosco de tal forma que nós reconhecemos que precisamos estar aos pés dessa cruz, que é o centro. Só que estar aos pés da cruz, que é o segredo da minha vitória e da sua vitória, não compete a mim, nem a você. A gente não tem força, não tem condições de estar ali por nós mesmos. Mas a boa notícia é que existe alguém que está disposto a nos levar aos pés da cruz, que é o Espírito Santo. E quando nós permitimos que o Espírito Santo nos leve aos pés da cruz, ali aos pés da cruz nós lançamos os nossos pensamentos, sentimentos, aflições, reconhecemos a nossa condição e reconhecemos que somente ali é que podemos nos tornar vencedores por meio de Cristo. E aí Cristo nos torna justo. Naquele momento que nós nos arrependemos, confessamos e resolvemos nos afastar, abandonar o pecado, Cristo imputa sobre nós a sua justiça e nos declara justo diante do universo. Só que essa justiça, ela não é por um mês, essa justiça é por um dia. E todos os dias eu devo cultivá-la pela graça de Cristo. A justiça de Cristo é o caráter de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos estar aos pés da cruz. Nós precisamos estudar pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, o sacrifício de Cristo. Em especial, as últimas cenas, os momentos finais. Isso quem diz é a serva do Senhor no livro Desejado de Todas as Nações. E aí, com certeza, a nossa vida será diferente. Irmãos, no plano de Deus, todas as riquezas do céu devem ser fruídas pelo homem. No depósito de recursos divinos, nada é considerado muito dispendioso para acompanhar a grande dádiva do Filho unigênito de Deus. Cristo foi habilitado a infundir o fôlego da vida na humanidade caída. Os que o recebem nunca terão fome, nunca terão sede, pois não pode haver maior alegria do que a que se encontra em Cristo. Estudai as palavras que o Salvador proferiu no Monte da Bênção. Como a natureza divina irrompeu através de sua humanidade, ao enunciarem os lábios as bênçãos sobre os que eram o objeto de sua misericórdia e amor. Ele os abençoou com uma plenitude que demonstrava estar extraindo algo do inesgotável reservatório dos tesouros mais preciosos. Então, irmãos, nós vemos aqui que a importância de nós estudarmos os ensinamentos do Salvador, de nós alimentarmos a natureza divina. Por quê? Porque alimentando a natureza divina, e alimentar a natureza divina é passar tempo com a palavra, é passar tempo em oração, é pregar o Evangelho, e dessa forma você vai se enchendo do Espírito. E conforme você se enche do Espírito, você vai mortificando a natureza carnal, a natureza pecaminosa. E aí você consegue vencer pelo poder do Pai. Estudai as palavras que o Salvador proferiu no Monte da Bênção. Com a natureza divina, nós conseguimos vencer, irmãos. Jesus nos abençoou com uma plenitude que demonstrava estar extraindo algo do inesgotável reservatório dos tesouros mais preciosos. Os tesouros da eternidade se achavam à sua disposição. O Pai confiou-lhes as riquezas do céu e ele não conhecia limites em sua concessão. Os que aceitam como seu Salvador
como seu Redentor, como príncipe da vida, são por ele reconhecidos perante o exército celestial, perante os mundos não caídos e perante o mundo caído como seu tesouro particular. Então nós somos vistos pelo mundo caído, pelos mundos onde o pecado não penetrou, pelos seres celestiais, pelo universo celeste, como tesouros particulares de Jesus Cristo. O que é o cristianismo? O instrumento de Deus para a conversão do pecador, irmãos. O cristianismo é o instrumento de Deus para a conversão do pecador. Jesus pedirá contas de todo aquele que não se colocou sob seu controle, que não demonstrou em sua vida a influência da cruz do Calvário. Cristo deve ser enaltecido por aqueles a quem resgatou, sofrendo a ignominiosa morte na cruz. Quem sentiu o poder da graça de Cristo tem uma história a contar. Ele procura pôr em operação métodos de trabalho que difundam o Evangelho de Cristo, a humanidade extraindo sua eficiência da grande fonte de sabedoria. Torna-se o agente, a força atuante, pela qual o Evangelho exerce o seu poder transformador na mente e no coração. Irmãos, nós podemos sentir o poder da graça de Cristo. E todos aqueles que sentem o poder da graça de Cristo, eles, com certeza, eles vão ter uma história para contar. Jesus deseja que tenhamos uma história para contar, irmãos. Ele contou a história dos grandes homens do passado e ele deseja contar a minha e a sua história. E a boa notícia, para terminar, é que Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, verso 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, nós, através da cruz, fomos constrangidos pelo sacrifício de Cristo, aceitamos o sacrifício de Cristo, reconhecemos Cristo como o verdadeiro Salvador, o Messias, o Filho de Deus, e aqui nós estamos. É claro que talvez eu esteja falando para alguém que ainda não o aceitou. Meu amigo, minha amiga, não hesite. Tome uma decisão hoje ao lado de Jesus, porque você não sabe o que pode te acontecer amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Então hoje é o dia da salvação. Agora, nós somos salvos pela graça. De quem? De Cristo. E isso se dá por meio da fé. Isso não está em nós, não vem de mim. Isso é dom de Deus. Isso é Deus que gera em nós através de Cristo. E Cristo através do Espírito Santo trabalhando em nós. Não existe nada de bom em nós. Nada que eu faça me tornará salvo. Só Cristo pode me salvar e pode te salvar. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ter muito cuidado e levar isso muito a sério. A graça, ela tem uma importância tão grande, tão grande, tão grande, que... Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 2. Pela qual
também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui? Pela qual nós temos entrada, ou seja, nós temos acesso a Cristo pela fé, mas por meio da graça. Esta graça que nos faz estar firmes nele e que faz com que nos gloriamos ou nos gloriemos cada dia mais na esperança do caráter de Deus, porque a palavra glória significa caráter. Então, irmãos, a graça, ela não somente nos salva, mas ela também nos liberta do pecado. Ela nos dá poder para nós ficarmos firmes. Eu preciso dessa graça, você precisa dessa graça. E a boa notícia é que essa graça, ela está estendida a nós, chamada graça irresistível. Graça maravilhosa. Que esta graça nos salve, que esta graça nos transforme, que esta graça nos torne uma nova criatura em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus, aqui nós estamos. O Senhor, através da cruz do Calvário, nos dá a oportunidade de nós buscarmos a Tua face, de nós nos entregarmos, de nós conhecermos o Senhor, reconhecermos o Seu sacrifício. E se estamos aqui hoje falando de Ti, é porque valorizamos, aceitamos, reconhecemos e respeitamos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Seja com este amigo, com esta amiga que me assiste, que ainda não tomou a decisão ao teu lado. Senhor, que a mesma graça que me alcançou possa alcançar essa pessoa. E que essa pessoa possa ser salva por meio de Cristo Jesus. Que este jovem possa tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta noite. Que este homem ou esta mulher que é cativo do álcool, das drogas, do cigarro, da promiscuidade, das noitadas, do deslumbramento que esse mundo maldito traz, que a graça de Cristo possa ressuscitar, renascer e permitir com que as escamas que o mal coloca, a venda, possa cair dos seus olhos e que ela possa entender e ver o quão valioso foi o sacrifício e é o trabalho que o Senhor continua fazendo no Santo dos Santos por cada um de nós. Salva-nos de nós mesmos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, e que a cruz seja o centro da minha vida e da sua vida, que possamos sempre estar aos pés da cruz, que é o segredo da nossa vitória, amém?